Porquanto qualquer que a si mesmo se exaltar, será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Porquanto qualquer que a si mesmo se exaltar, será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar, será exaltado. São Lucas, capítulo 14, versículo 11. Que o Senhor Jesus Cristo nos abençoe enquanto olhamos alguma coisa na sua palavra que seja de fato alimento espiritual para as nossas almas nesse instante. Qualquer que a si mesmo se exaltar. Veja só como as Escrituras devem ser analisadas sob a orientação de Deus. Podemos encontrar de fato pessoas exaltadas, quero dizer, em lugares de honra. A Bíblia diz: a quem honra, honra. A quem respeito, respeito. Dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Não resta dúvida. Porém, aquele que procura se exaltar a si mesmo, este será humilhado. Mas aquele que a si mesmo, sem hipocrisia, sem legalismo, sem fanatismo, sem espírito religioso, procura humilhar-se a si mesmo, prender a sua carne e suas concupiscências e suas vanglórias sob os pés de Jesus Cristo e procura a dedicar toda a honra que vem para si a Cristo, então este será exaltado. Este terá a devida honra, será honrado por Deus, porque este honra o nome de Jesus aqui na terra. Mas aquele jactancioso, que vive buscando posição, buscando personalismo, fama, liderança humana, este será exaltado? Não, ele será humilhado pelo próprio Deus. Então, a estas alturas, é preferível ser humilhado pelos homens e reconhecido por Deus do que ser exaltado pelos homens e humilhado por Deus. Este é um versículo que deve se tornar em uma vida vivida. Porque o segredo dos 7 trovões é toda a Bíblia, é Cristo. O segredo dos 7 trovões não foi escrito porque ele é para ser vivido. É uma vida vivida que culmina na vinda do Senhor, na pedra de coroa. Segredo tríplice que envolve o dia e a hora em que o Senhor virá. Isto é a coisa que ficou por ser revelada. Muito bem. Então vamos nos manter na posição em que o 7º anjo de Apocalipse nos manda que fiquemos, pois ele é o precursor da segunda vinda de Jesus Cristo. Conforme já mostramos, quando João Batista veio, logo veio Cristo mesmo, não veio um outro homem entre João e Jesus, mas foi o próprio Cristo, dando cumprimento à sua vinda, como João apontou. João disse que ele viria como cordeiro, o apontou como cordeiro, então ele se manifestou como cordeiro. Elias agora não o aponta vindo como cordeiro,
mas sim como o leão da tribo de Judá, como o rei em uma nuvem. Então ninguém vai esperá-lo aqui na terra, ele pessoalmente aqui na terra, mas sim nas nuvens, coberto por uma nuvem e com um arco celeste sobre ele, que se manifesta, que se reflete na sua noiva com 7 cores. 7 cores o arco-íris tem. 7 naturezas: fé, virtude, conhecimento, temperança, paciência, piedade, amor fraternal. É sobre um corpo deste que o arco celeste reflete. Você sabe que o arco-íris é formado pelos raios solares. Tem que haver alguma coisa para refletir o reflexo do sol. O reflexo não é próprio do refletor. O reflexo vem da luz. Ele apenas é um refletor. E é o que nós somos. É o que o profeta é. É o que a noiva de Jesus Cristo é. Apenas um refletor que reflete a luz de Cristo, formando este arco-íris que é composto dessas 7 cores, 7 coisas, 7 naturezas. Vale a pena repetir? Sim. Fé, virtude, conhecimento, temperança, paciência, piedade, amor fraternal. Isso me faz subir um pouco na fé. Isso me faz dar mais um passo na fé, porque é de fé em fé, de glória em glória. De que maneira devemos nos manter? Conjecturando? Especulando? Não. Assim estava Eva. Ela quis saber e logo a serpente veio e disse coisas que Deus houvera dito. A serpente não veio procurando desacreditar a Deus, mas veio citando a palavra de Deus. Satanás não veio citando outras coisas lá no monte da tentação para o Filho de Deus, a não ser a própria Escritura. Daí então a necessidade de termos a revelação do Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo nunca será enganado, mas quem não tem o Espírito Santo, indubitavelmente já está enganado. E não importa, meu ouvinte, meu irmão amado, amanhã você deparar-se longe de onde você espera encontrar-se no futuro, na eternidade, e dizer: oh, eu me enganei, eu fui enganado, me desculpe, Deus. Não. Que tal se você pega na alta tensão enganado? Aquela lei lhe torra. Você morrerá queimado, não importa se é um inocente, se é uma criancinha, se é uma mulher velha, um homem velho. Não importa se foi acidentalmente, não importa se foi enganado. Queimou, porque pegou na alta tensão. Você não pode viver enganado, de maneira alguma, porque quem tem o Espírito Santo não pode ser enganado. Então vamos ver para a posição que devemos estar. Uma vez que a recomendação é de sermos humildes. Gosto demais da mensagem do 7º anjo, do profeta que nós vos anunciamos. Dizem num provérbio popular: pela cantiga do carro, você sabe o que vem dentro. E é certo. Pela música que você está ouvindo, você vê logo o que está dentro daquele que está cantando e daqueles que estão ouvindo, se agradando, se deleitando com aquilo. Pela espécie de veste, você vê logo que tipo de alma, de espírito está ali dentro daquele corpo, daquela mulher. E assim sucessivamente. As palavras do homem são a expressão do seu caráter. Pelas palavras do homem, você conhece logo o seu caráter. Se você tem o Espírito de Deus, você conversa com uma pessoa 5 minutos e logo você verá o que está ali dentro. Mantenham-se amorosos. É a recomendação do profeta desta era. Na revelação do 6º selo de Apocalipse, ele diz: mantenham-se amorosos. Amem a Jesus Cristo de todo o coração. Sejam simples. Não tratem de imaginar as coisas. Simplesmente fiquem simples.
diante de Deus, porque quanto mais você as imagina, mais se distancia de Deus. Só creia. Quanto mais você as imagina, mais se distancia de Deus. Só creia. É o que você deve fazer. Não é nenhuma emoção, não é nenhuma sensação, não é alguém se pondo ali diante de você, como diz o próprio profeta. Na mensagem base dos 7 selos, ele pregou Deus escondido e revelado em simplicidade. Disse, não vá você escutar alguém que vem dizendo, ó, eu ouvi isto, irmão Branham disse isto. Não. Fique com as fitas, fique com a palavra, fique com a mensagem. Tudo que vem, você faça um teste com a palavra e vê se resiste à palavra. Se não resistir, se não refletir, se não sintonizar com a palavra, então não tem tempo para perder, não tem ouvido para ouvir aquilo. Porque quanto mais você as imagina, mais você se distancia de Deus. O segredo dos 7 trovões não é para ser imaginado, não é para ser interpretado, mas sim para ser vivido. É uma vida vivida. Eu posso pregar isto declaradamente e as pessoas ouvirem o quanto for possível. Elas nunca viverão isto, a menos que o Espírito de Deus vivifique isto em suas vidas. Isto é questão de vida ou morte, mas depende da própria vida que é Deus. Depende do próprio Deus dentro da pessoa. No 7º selo, ele está recomendando: sede humildes, sede humildes. Recordem que Deus opera em coisas pequenas. Em verdade, vejo bem, será de uma maneira tão humilde. Alguém pensaria que uma coisa tão tremenda seria revelada ali no Vaticano. Porém, vem como veio João Batista. Vem como o nascimento de nosso Senhor, ali no estábulo. Glória a Deus. A hora está à mão. Aqui estamos, ó irmão. Ó meus amados, esta é a base, é a recomendação do profeta que nós temos crido, do 7º anjo de Apocalipse, capítulo 10, versículo 7. Eles estavam esperando no grande templo, na sinagoga, através dos grandes teólogos, através de Caifás. A palavra deveria partir de Caifás, mas, no entanto, a palavra veio num estábulo. E é o que o profeta está anunciando, advertindo-nos. Ele diz, o mundo de hoje espera a palavra do Vaticano, no sentido espiritual. No entanto, a coisa vem do deserto, tão humilde quanto possa ser. Se referia justamente àquele ministério que estava se desenrolando ali. Nós temos de crer que não haverá um outro mensageiro entre o 7º anjo e Cristo, porque João veio e anunciou o Cordeiro. Logo Cristo veio, foi sepultado. E o que aconteceu logo em seguida? A ressurreição. A palavra foi crucificada em 1963. Ele disse que, como quando João Batista estava na terra, Jesus veio, assim também quando o 7º anjo estivesse na terra, Jesus viria. Isso foi o Logos, isto foi a mensagem, porque o 7º anjo não é a mensagem, ele revela a mensagem. Por isso ele disse ainda, como Paulo, que temia que depois de pregar a muitos, ele mesmo fosse reprovado. A mensagem é Cristo, encontrou o 7º anjo aqui na terra. Como Cristo ainda alcançou João aqui, e ele teve que se diminuir para que Cristo se manifestasse, assim também o 7º anjo se diminuiu a ponto de desaparecer, para que Cristo se manifeste em quem? Em um outro mensageiro? Não, na noiva, no seu corpo que é a noiva. Para que Cristo se manifeste em você, ele tinha que sair da frente.
porque até então o povo ficava olhando para ele, apesar de dizer: não olhem para mim, olhem para as Escrituras, olhem para Cristo. Prova tanto que assim que ele faleceu, quantos se escandalizaram com sua morte e voltaram atrás. Ele tinha que sair de cena de uma maneira escandalosa, como Cristo morreu de uma maneira escandalosa, como João saiu de cena de uma maneira escandalosa. Para que Cristo se manifestasse, assim também o sétimo anjo teria que sair de cena. Para que Cristo se manifestasse, em quem? Em você, na noiva eleita, naquele que sabe se humilhar a si mesmo a ponto de respeitar a palavra de Deus e acatá-la como tudo para a sua vida. Porque o maior desrespeito a Deus é não aceitar a sua palavra, é não obedecer a sua palavra, é não fazer o que ele manda. Se ele manda não ficar conjecturando, se ele manda não ficar imaginando, mas antes ser humilde e ter uma vida que honra a Cristo, separado do mundo, por que você tenta conjecturar e se imergir em mistérios, em coisas e mais coisas, em tonterias? No sétimo selo ele disse: não trate de interpretar as coisas, não trate de fazer algo mais que viver simplesmente uma vida singela, dando toda a honra e adoração a Jesus Cristo. Todos entendem? Amem-no com todo o seu coração. O amam? Você poderia cantar agora: eu amo, porque primeiro ele me amou. Você poderia cantar com a sua vida, você poderia cantar com o seu coração, com o seu testemunho que o ama, dando toda a honra e adoração a Jesus Cristo. Todos entendem? Todos entendem? Amem-no com todo o seu coração. É fato, é de fato que enquanto estamos aqui, temos tristezas, temos choques, muitos se prostram no caminho, muitos são assaltados por espíritos rebeldes, espíritos maus, espíritos enganadores, e você vê aquele irmão assaltado e não pode fazer nada por ele. Você chora por filho, por filha, por marido, por esposa, chora por entes queridos, por amigos. Tem tristeza, na verdade, mas lá não há tristeza. Por um pouco de tempo vós tendes tristeza e o mundo se alegrará. Como a mulher que está para dar à luz o filho, ela se sente triste, mas logo não se lembrará mais de suas dores, porque ela vê o filho. Logo a noiva não se lembrará mais de suas dores, de suas humilhações, porque ela verá o filho nas nuvens. Ela o encontrará na glória dentro em breve, e não há tristeza ali. Não há tristeza ali na casa do meu pai, na casa do meu pai, na casa do meu pai. Ó Deus, derrama a alegria da salvação, a certeza da vida eterna em cada irmão amado, e que cada um esteja selado por dentro, para que Satanás esteja selado do lado de fora e não possa nunca penetrar-se com seus dardos inflamados em vida alguma que tem descansado no seu poder e que se humilha por amor do nome de Jesus Cristo. Nós te rogamos estas bênçãos no nome santo do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.